Miguel, podes começar. Bom dia a todos. Desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professora. Esta entrevista à professora Graça Cabrita, antiga diretora do agrupamento Escola Júlio Dantas, que também já participou em vários projetos europeus e também dá aulas aos alunos do ensino noturno. Hoje a conduzir esta entrevista serei eu, Miguel Ribeiro, e os meus colegas Alexandre Albuquerque e Joana Marques. Professora, desde já, outra vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É sábado e todos gostamos de, no sábado, estar a dormir até um bocadinho mais tarde, embora estejamos todos com o regime de teletrabalho. A primeira pergunta para si, professora, é: de que modo acha que a Europa constitui uma mais-valia para os europeus em geral? Bem, para já, bom dia, muito obrigada pelo convite. Não se preocupem com o facto de ser sábado, está perfeito. Só uma pequena correção: eu não dou aulas à noite, sou coordenadora de Centro Qualifica. Dou aulas de dia, mas à noite faço a coordenação dos processos de RBCC dos adultos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. A pergunta era qual era a importância da Europa. De que modo a Europa constitui uma mais-valia para os europeus em geral? É assim, a Europa, enquanto entidade, tem sido um garante de uma série de valores, que são valores que para os europeus, e deviam ser para todo o mundo, são super importantes. Valores da paz e da segurança, como valores na defesa do ambiente e dos benefícios dos consumidores, como o próprio mercado único europeu é muito importante, então em situações em que estamos agora com o Covid e em situações que de vez em quando se tornam muito instáveis, trazem muita instabilidade à Europa, como por exemplo quando foi a grande chegada dos refugiados, quando é a saída do próprio Brexit, quando é o Brexit, não é a saída do próprio Brexit, e a Europa tem sido, enquanto entidade, enquanto conjunto, um elemento muito importante na defesa dos direitos humanos, não só na Europa, mas também pelo mundo. É uma entidade, enquanto tal, muito respeitada, não só no ponto de vista europeu, como no ponto de vista mundial, e é uma grande força no ponto de vista social, económico e político na política mundial. Joana? Bem, agora vamos falar especificamente do caso da nossa cidade de Lagos, que, como sabe, é uma cidade dotada de imensa multiculturalidade. Por isso, queremos perguntar à professora qual considera ser a maior vantagem para a cidade, dado estar inserida na Europa. Lagos tem beneficiado, como todas as cidades e como toda a Europa, mesmo os países da Europa, que por vezes têm uma atitude, algumas pessoas têm uma atitude como se não fossem também beneficiários. Toda a gente beneficia com esta situação. Uns mais, outros menos, uns num momento, outros noutro. E Lagos é uma cidade turística, mas é uma cidade que também precisa de apoio pela sazonalidade do seu trabalho. E o que acontece é que Lagos tem beneficiado em projetos europeus. Não estamos a falar só de projetos escolares, estamos a falar, por exemplo, de projetos na área do ambiente, na área do património material e imaterial, na área das infraestruturas. Portanto, têm sido feitas candidaturas e financiamentos e a cidade, evidentemente, tem beneficiado. A cidade, os cidadãos e toda a gente no geral. É também importante considerar que, sendo uma cidade que recebe tantos turistas, é uma cidade muito multicultural. E a multiculturalidade, o conhecer o outro, é uma porta aberta para o conhecimento, para o combate à xenofobia, ao racismo, à discriminação. Portanto, os povos que têm a oportunidade de conhecer mais de perto outras realidades, sem se deixarem oprimir elas, são sem dúvidas povos que têm uma cultura cada vez mais rica e que podem eles mesmos ser difusores, como nós podemos ser aqui em Lagos, de uma maneira mais aberta de enfrentar e de encarar determinados problemas sociais. É uma mais-valia e não vamos só ver a questão dos apoios financeiros, devemos também ver questões relacionadas com a perspectiva humanista da União Europeia. Não sei se quer...
Já que estamos a falar da nossa cidade, acha que Lagos aproveita as mais-valias de estar inserida neste meio? Acho que sim. Acho que sim. Essa pergunta é um bocadinho difícil de responder porque nós não sabemos quais são as mais-valias disponíveis na sua totalidade. Portanto, dentro daquilo que é que nós temos hipótese de ver, penso que sim, toda a cidade, há muitos projetos que eu conheço, não só na área escolar, mas também na área social, de proteção da pobreza, de proteção da pobreza, isto é, na luta contra a pobreza, na luta contra a exclusão, que são financiadas, são feitas candidaturas a projetos europeus que depois permitem, por exemplo, realojar determinadas famílias, ajudar os alunos mais carenciados, a melhorar a renda dos transportes. Naquilo que me parece, atenção, porque é assim, eu não sei se os recursos são aproveitados, mas eu, como cidadã, tenho a sensação, e penso que não ando assim muito distraída, que tem sido feito um bom aproveitamento de todos os recursos que nos são postos ao alcance. Professora Graça Cabrita, como sabe, hoje em dia os jovens têm muito mais oportunidades do que tinham se calhar há 10 anos atrás ou mesmo há 5 anos atrás. Diga-nos uma forma dos jovens no geral contribuírem e tirarem partido de estarem inseridos na União Europeia. Normalmente, quando se fala nos jovens, nós só pensamos nos programas Erasmus. A primeira coisa que nos vem à cabeça é, bem, os jovens beneficiam dos Erasmus. É verdade. É verdade. E eu sou uma acérrima defensora de que o conhecimento é uma maneira de combater a pobreza, a exclusão e tudo mais. No entanto, penso que para falar sobre os projetos Erasmus já tiveram entrevista com o professor Mário Guedes, à tarde tem a professora Ana Cristina Madeira, que eu estive a ver o plano, já tiveram a professora Glória Paula, portanto, muita gente, se calhar está mais dentro do funcionamento dos programas Erasmus. Como professora, já participei em programas Erasmus, inclusive já coordenei. Como coordenadora do Centro Qualifica, participámos num programa muitíssimo importante com 7 países da União Europeia a nível da educação de adultos. No entanto, acho que não podemos esquecer o importante papel da União Europeia, por exemplo, na promoção de ações de voluntariado no ensino estrangeiro. Portanto, eles têm tido uma importância que o que é visível muitas vezes são as saídas e as chegadas, a mobilidade dentro do próprio programa Erasmus, só que a promoção que essas atividades têm para a dinamização de uma consciência europeia muitas vezes não é perceptível porque demora muito tempo a interiorizar-se. Sim, tem sido muito importante, há uma grande oferta para os jovens e os jovens deviam arriscar mais, principalmente quando acabam o ensino secundário ou mesmo no ensino superior, outras ações, por exemplo, ações relativas ao voluntariado. São jovens, deviam aproveitar e não se confinar à internet e à casa só. Bem, agora pegando também um pouco no que a professora disse, vamos continuar a falar neste âmbito dos jovens, mais especificamente dos estudantes e da sua profissão. Queríamos primeiro perguntar à professora de que forma ser cidadã da União Europeia a ajuda no exercício das suas funções. Bem, eu já tenho uns anos, não é? Já estou no ensino há quase 46 anos que sou professora. Portanto, já atravessei períodos de... até já era professora antes de nós integrarmos a União Europeia. E acho que o trabalho conjunto, o trabalho colaborativo entre os países da União Europeia na procura de um perfil de cidadão, não é de um cidadão formatado. Isto não é uma fruta que somos todos do mesmo tamanho e temos todos o mesmo calibre, mas de um cidadão que consiga ter acesso, por exemplo, a instrumentos para trabalhar online, tenha acesso a uma segunda língua estrangeira. Vou dar exemplos de generalizações. De um cidadão
que, para além do seu conhecimento essencial para viver no seu país, tem a capacidade de compreender, alargar, participar noutros encontros. Falar duas línguas, uma língua além da sua própria língua, é fulcral. É um dos objetivos. Ser capaz de utilizar, ter competências TIC é fundamental. Tudo se paga com multibanco e agora nesta história do Covid viu-se bem como tem sido importante. Até o cidadão que não teria por escolaridade obrigação de ser o maior conhecedor está em casa a apoiar os seus filhos, como pode, como sabe, mas está a fazer o seu melhor. Os filhos trocam impressões com os pais. Isto não resulta de uma decisão só do governo português, ou italiano, ou francês. Resulta de uma política articulada de definições de competências essenciais dos cidadãos da União Europeia ao longo da vida. Portanto, é outro aspecto também importante ligado a este ponto, é o combate geral na União Europeia ao abandono escolar. E vocês são estudantes, têm visto a diversidade de oferta que tem sido financiada, em muitos casos, pela União Europeia, no sentido de promover ofertas adequadas às necessidades e capacidades dos alunos, e no sentido, por um lado, de qualificar, por outro lado, de impedir o abandono escolar e mandar os jovens para o mercado de trabalho sem qualificação, serem mal pagos, serem explorados, não serem capazes de consultar um documento. Portanto, há uma política global, na minha opinião, que passa... tens que fazer o 12º ano. Não, tens de estar 12 anos na escola, mas de preferência deves fazer o 12º ano e deves ter a oportunidade de seguir o caminho que se mais te adequa. E quando tu tens 18 anos, sais da escola, em princípio já podes votar com consciência, já podes conduzir sem seres muito perigoso, esperemos nós. Há, de facto, medidas transversais que nós muitas vezes damos como nossas só, mas que são medidas concertadas dos Estados da União Europeia. Portanto, se vocês fizerem um estudo, vão ver que a política nacional é adequada à nossa realidade e necessidade, um país que tinha taxas de abandono escolar altíssimas, taxa de retenção altíssima, em que temos sido apoiados na implementação de medidas que nos vão tornando um país cada vez mais com maior acesso à educação e à cultura e a partir daí também a conhecer melhor o mundo, ter uma opinião sobre assuntos como seja a violência doméstica, como seja o Bolsonaro e outras coisas. Permite que nós consigamos horrorizar-nos, temos conhecimentos com aspectos que são de facto condenáveis. Miguel? Professora, então considera que a inserção dos seus alunos no meio europeu contribui para o seu próprio crescimento e melhor formação a nível pessoal e intelectual? Sem dúvida, e gostava de saber algumas coisas. Uma vez que sou coordenadora do Centro Qualifica, gostava de referir que a Europa tem uma forte política de reconhecimento e qualificação dos adultos. Esta parte da educação dos adultos e da qualificação está na Europa muito mais desfasada do que a dos jovens. Portanto, enquanto nos jovens há algum equilíbrio no ponto em que está a maior parte da Europa, estamos a falar da Europa que pertence à União Europeia, certo? Quando estamos a falar, porque é dessa que nós também temos mais conhecimento, e hoje é o dia da Europa, claro que nem toda a Europa pertence à União Europeia, mas nós estamos a falar da nossa casa, neste momento, nossa casa mais próxima. Em relação aos adultos, a Europa vai em passos diferentes, a União Europeia vai em passos diferentes, há países que estão muito empenhados e que têm feito um investimento colossal, estamos a falar do nosso. Há outros países que, por razões várias, estão a começar. Há países que trabalham, por exemplo, a alfabetização, há outros que trabalham competências mais profissionais, mas a nível da educação de adultos tem sido feito e reconhecimento um grande investimento. Inclusivamente,
há muitas recomendações, há um quadro europeu para isso, e até se vocês já uma vez tiverem curiosidade, há uma plataforma que está acessível que se chama EPAL, que é em várias línguas, que nós podemos consultar sobre todos esses assuntos. Sim, senhor, tem sido feito um grande investimento e tem sido também feito um grande investimento na educação e formação dos nossos adultos que não tiveram muita oportunidade ou de frequentar a escola, ou a vida empurrou-os para fora da escola, ou eles saíram pelo seu pé, mas que agora querem voltar. Professora Graça Cabrita, a nossa última pergunta prende-se com o mote de todas estas nossas entrevistas. O que é que a Europa faz por si? Bem, a Europa, por mim, não faz nada. Fazemos as duas. Eu faço e ela faz. Portanto, eu não recebo mais do que aquilo que dou. Porque quando nós falamos neste aspecto é preciso ver uma coisa. A Europa são os europeus. São os europeus os bons, os maus, os assim, os mais trabalhadores, os menos trabalhadores, mas somos nós. Eu acho que a Europa e nós, europeus, fazemos muito, olha, para garantir a paz. Porque o espírito europeu é contra a guerra, na sua essência. Para garantir a igualdade. Porque o nosso espírito, a nossa cultura, é uma cultura profundamente humanista e é contra a desigualdade. Nós somos contra a desigualdade. Para garantir o respeito pelos direitos humanos, para garantir o apoio aos refugiados, para garantir a integração dos alunos que têm mais dificuldades, para combater a pobreza. Portanto, a Europa tem medidas nessa área, que nós também temos muitas medidas financeiras, mas eu sou professora de História, sobre finanças não estou assim tão habilitada, estou mais habilitada para a parte social, para a parte política. Portanto, sim, a Europa tem feito muito por mim, mas eu não tenho feito menos pela Europa, porque tenho feito todo o papel na defesa desses valores e desses ideais. Ok, professora Graça Cabrita, muito obrigado por estar aqui presente hoje. Agradeço-lhe toda a disponibilidade e quem sabe se para o ano estamos a entrevistar outra vez sobre outro tema qualquer inserido no Dia da Europa. Quando precisarem, estou a vosso dispor. Ok, professora. Um bom fim de semana para si também. E um bom dia da Europa para si também, professora. Adeusinho. Adeus. Adeus, obrigada. Obrigada.